É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Mamãe, por que não me disse logo que o vovô tinha morrido? Eu teria ido me despedir dele. Ressentiu-se Jack, que estava voltando de uma viagem de negócios e só soube do trágico acontecimento pela família. Foi exatamente por isso que não lhe contei. Todos sabem que seu avô era um louco. Não sabemos quantas outras coisas ele fez depois que o deixamos viver por conta própria. Por que você quer se envolver nessa porcaria? Respondeu Selene. Não quero. Quando eu visitava quando criança, nas férias, ele mesmo me disse que tinha muitos inimigos perigosos e que eles não parariam por nada. Ele realmente queria que eu acreditasse nele e ficasse atento a todos os seus movimentos. Que tipo de maquinação poderia haver, filho? Ele estava praticando o charlatanismo de sempre. Quero dizer, onde você vê animais mortos sendo usados para fazer uma cura? Isso é um monte de besteira. E, a propósito, todas as drogas mais poderosas foram criadas dessa forma. Você simplesmente não sabe os detalhes. Bem, eles devem ter sido criados por profissionais, filho. Seu avô era um engenheiro, não um cientista ou um farmacêutico. Os psiquiatras dizem que ele se deixou levar pelos negócios, começou a experimentar algumas substâncias proibidas e inalou o vapor delas. Depois disso, ele teve a ilusão de que havia inventado o elixir da juventude eterna. Tudo faz sentido, não discuta, Selena tentou distrair o filho. Não acredito em todos esses psiquiatras, nem mesmo nos policiais que o acusaram de crimes hediondos. Meu avô era um entusiasta, ele era um gênio desconhecido, não há trabalhos como os dele em nenhum outro lugar. E é terrível que você e seu pai não tenham saído em defesa dele, mas acreditado em seus inimigos, continuou Jack, indignado. Filho, é melhor você comer e descansar. Não encha sua cabeça com ninharias, disse sua mãe, e colocou outro prato de iguarias diante dele. Mas Jack não estava com vontade de comer. A notícia de que seu amado avô havia morrido há 6 meses, e só agora estava sendo informado, o deixou muito triste. E ele se lembrava bem de seu avô. E sua mãe não deixou Jack ir ao funeral de seu avô, dizendo que ele era louco e, por mais dinheiro, ela não deixaria Alexander ir. Jack tinha 5 anos de idade quando conheceu seu avô. Sua casa parecia um laboratório que Jack só tinha visto em filmes. Seu avô era engenheiro por formação, mas também estava envolvido em muitos outros estudos. Jack, o que você quer ser quando crescer? Perguntou o avô. Um policial ou um gangster, respondeu o pequeno Jack. O avô soltou uma longa gargalhada e disse: em nossa família, havia fortes curandeiros e herboristas. Se quiser ser médico, você se sairá muito bem. Mas acho que você está mais interessado em uma profissão com fogo. Que assim seja. De qualquer forma, não se esqueça de que seu avô lhe deixará uma boa herança, disse ele. Depois, ao voltar, Jack disse essas palavras à sua mãe. Selena não as levou a sério e apenas acrescentou: é verdade o que as pessoas dizem, ele está um pouco emocionado. Ele foi expulso do trabalho há muito tempo, esteve na cadeia, todos lhe deram as costas, esteve em um hospital psiquiátrico por vários anos. De que herança estamos falando, a não ser de sua velha casa com ratos e sapos? De fato, meu avô mantinha muitos tipos diferentes de sapos em um galpão separado perto da casa. Ele os alimentava com uma dieta especial, cuidava deles e até conversava com eles. Minha avó, quando ainda morava com ele, ficava constantemente irritada com isso. Mas o avô sempre ia a algum lugar e voltava com novos tipos de sapos. Então, ninguém entendia a ideia que esse homem estava vivendo e aonde tudo isso levaria no final. Jack comeu o almoço que sua mãe havia preparado. Quando ele estava prestes a ir jogar no computador, sua mãe lhe disse: Jack, lave a louça atrás de você e depois vá à loja comprar comida, dinheiro e uma lista na mesa. Mamãe, quantas vezes você pode fazer isso? Não sou um adolescente nem uma criança, tenho quase 30 anos e você ainda me persegue com as tarefas da casa?
Ela se ressentiu de mim novamente. Ok, se você percebe que tem quase 30 anos, então se case, compre um apartamento e então todas essas coisas serão feitas por seus filhos. Enquanto isso, faça você mesmo, filho. Sua mãe acariciou sua cabeça, mal alcançando o topo de sua cabeça. Enquanto Jack ia às compras, durante todo o caminho ele pensava em como dizer à mãe que iria colocar seu apartamento no banco. Com certeza ela seria contra isso. Seu pai, mais ainda. Mas isso não deveria impedir Jack. Ele terminou recentemente seu projeto exclusivo de construção de engenharia e, com certeza, deve tornar essa visão realidade. Então, ele e sua família poderão comprar dezenas desses apartamentos. Mãe, tenho uma proposta de negócios para você, disse ele, colocando comida na geladeira. Bem, vá em frente, respondeu a mãe casualmente. Meu único projeto de engenharia para projetos de construção trará uma média de até 50 milhões de rublos por ano. Mas para sua promoção preciso de pouco dinheiro, apenas 3,4 milhões. Proponho hipotecar nosso apartamento e pedir um empréstimo ao banco. E então comprarei 2 deles para você e seu pai dentro de 1 ano, disse Jack. Você e eu já tivemos essa conversa, então é melhor esquecer. Se seu pai descobrir, ele ficará furioso. Não entenda mal, filho, quem iria querer seus projetos? Há tantos agora. Você não precisa correr tantos riscos. O principal é que seu salário seja pago em dia, você não precisa de nada, então se atenha a isso. Jack não esperava outra resposta. Seus pais não se importam com o tamanho de sua empresa. Mas se o avô dele estivesse por perto agora, ele estaria disposto a ajudá-lo. A propósito, e quanto à herança dele? Ele prometeu, não foi? Jack decidiu conversar com seus pais sobre isso em outro dia. Mas, no dia seguinte, Jack recebeu uma ligação do cartório e foi informado de que seu avô havia deixado a casa para ele. Como já haviam se passado 6 meses desde a morte de seu avô, era hora de ele herdar a casa. Jack não estava particularmente feliz em quanto valeria uma casa no campo. Nem mesmo 1 milhão. Portanto, era improvável que esse caso mudasse alguma coisa em sua vida. Mas não era para ser assim. Alguns dias depois, Jack decide ir até a casa de seu avô. Ele não se lembra bem do endereço. Já se passaram 23 anos desde que seu pai abandonou seu avô Alexander e bateu a porta. Tudo por causa da reputação de seu avô. O pai de Jack, Billy, achava que era uma vergonha o fato de o avô Alexander mal ter cumprido sua pena na prisão e depois ter se envolvido em negócios escusos com suas promoções, então decidiram interná-lo em um hospital psiquiátrico. Foram escritas alegações contra ele. Ele era constantemente monitorado, era considerado um vigarista, que havia lançado um grande golpe com alguma droga milagrosa. Essa era a história que Jack lembrava sobre seu avô. E sim, infelizmente, todos os parentes, vizinhos e amigos da família acreditavam nessa versão da história. Ele amava muito seu avô. Durante toda a sua adolescência e vida adulta, ele esperava ansiosamente pelo dia em que eles se reuniriam. Quando criança, seu avô havia lhe contado muitas histórias interessantes. Ele o ensinou a sonhar grande e a não trair seu sonho sob nenhum pretexto. E, é claro, ele acreditava mais do que ninguém que Jack definitivamente se tornaria um mestre em seu negócio favorito. No contexto de seus pais, que sempre impunham sua vontade, seu avô era um sopro de ar fresco para Jack. Já fazia quase 1 mês desde que ele soube de sua morte, e um enorme vazio se formou dentro dele. Agora não haveria mais reuniões, nem conversas honestas com ele. Jack estava ressentido com seus pais e, sabendo o quanto ele amava o avô, eles não o informaram sobre sua morte, não permitiram que ele se despedisse dele e nem mesmo estiveram presentes. Deve ter sido muito doloroso para seu avô testemunhar do céu tamanha indiferença das pessoas mais próximas a ele. Jack pegou um táxi na estação de ônibus local e foi direto para o cemitério local. Lá ele encontrou facilmente o túmulo de seu avô. Não havia nem mesmo um monumento sobre ele. Ele prometeu a si mesmo que logo construiria um memorial decente. Nesse meio tempo, sentou-se à cabeceira do túmulo solitário e lágrimas vieram aos seus olhos. Pediu desculpas ao avô por não ter sido atencioso o suficiente com ele,
por não tê-lo visitado nenhuma vez em todos esses anos e por não ter se interessado por ele. Quando se cansou dos pensamentos pesados e das lágrimas, ele se despediu do túmulo do avô. Jack não teve dificuldade para encontrar a casa de seu avô. Ela é a maior do vilarejo. Quando se aproximou da porta, viu um carro por perto e um homem estranho. Havia algumas pessoas sentadas dentro do carro. Quando Jack estava prestes a abrir a porta da casa de seu avô, o homem estranho correu em sua direção. Desculpe-me, o Alexander também chegou. Estamos procurando por ele há muito tempo. Você não sabe que ele está morto? Morto? Nós realmente não sabíamos. Que ele descanse em paz. Ele nos disse para irmos até ele neste momento. Nosso bebê, após o tratamento, estava começando a voltar à vida. Ainda nos restava um pouco mais. Você sabe onde conseguir o remédio de Alexander? Perguntou o homem estranho. De que tipo de remédio estamos falando? O elixir da saúde. O país inteiro vem aqui por causa dele. Não sei nada sobre isso, disse Jack e correu para o pátio. Não havia nada no pátio. O vovô gostava muito de ordem. Era óbvio que ele manteve seu território em perfeitas condições até o fim de seus dias. Jack abriu a porta da frente e entrou na casa. O interior da casa também parecia um laboratório secreto, com paredes brancas como a neve e pesadas cortinas pretas, móveis antigos que ainda mantinham seu brilho. E, é claro, duas salas grandes, do teto ao chão, cheias de livros. Jack estava cansado da caminhada de hoje. Por isso, decidiu apenas descansar, assistindo à televisão em preto e branco. Ele não percebeu que havia adormecido na cadeira de seu avô. Enquanto dormia, seu avô se aproximou dele. Ele cumprimentou o neto na entrada da cozinha. Ele ficou muito feliz em vê-lo. Depois, o avô levou Jack para algum lugar no quintal da casa, onde havia uma enorme porta de madeira com maçanetas douradas. Abra-a, Jack, é toda sua. Disse o vovô. Jack mal teve tempo de tocar as maçanetas antes que a porta se abrisse sozinha. Então ele não acreditou em seus olhos. Viera um mundo que brilhava com todas as cores, muitas pessoas ao redor, multidões sem fim, todos se alegrando e agradecendo a alguém. Em um canto distante da multidão estavam os pais de Jack, de alguma forma irritados e chateados com alguma coisa. Atrás deles, havia homens estranhos com máscaras escuras. Enquanto Jack admirava a nova realidade reluzente, ele não notou como os homens de máscaras pretas agarraram seu avô e o arrastaram para longe. O avô conseguiu tirar algo do bolso e o jogou aos pés de Jack. Vá embora com a minha, gritou ele, afastando-se com os estranhos. Jack acordou ao ouvir um barulho de farfalhar do lado de fora. Ele olhou para o relógio e viu que era meia-noite. As palavras de seu avô "Go about my business" ecoaram em seus ouvidos. De que negócio estamos falando? As pessoas próximas a ele acham que ele é uma fraude e um charlatão. Tudo isso é estranho. Jack foi até a cozinha e comeu um pouco da comida que havia trazido. O rangido estranho, que parecia um mecanismo em funcionamento, não parava. Ele decidiu lidar com isso amanhã. Hoje à noite, ele foi para a cama. Na manhã seguinte, ele acordou e percebeu que havia um barulho alto na casa. Jack não conseguia encontrar a origem do barulho. Ele percorreu a casa, olhou em todos os cômodos e só então se lembrou do porão. Durante sua vida, seu avô tentou manter as pessoas fora do porão. Sua avó e outros parentes diziam, em tom de brincadeira, que alguns fantasmas viviam lá. O pequeno Jack acreditava nessas palavras e tinha muito medo do porão. Agora ele desceu as altas escadas de concreto. Ele adivinhou certo, o barulho vinha do porão. A porta estava trancada com cadeado. Jack a abriu com muita dificuldade. Quando entrou, ficou atônito com o que viu. Era um laboratório, totalmente mobiliado com equipamentos profissionais. A iluminação ofuscou seus olhos. O interior da sala era tão estéril quanto uma unidade de terapia intensiva. O mais importante é que vários dispositivos, incompreensíveis para Jack, funcionavam ritmicamente e bombeavam algum tipo de líquido em várias bolhas de vidro. Já se passaram quase 8 meses desde a morte de seu avô.
Como é possível que todos esses dispositivos continuem funcionando contínua e corretamente? Jack descobre mais tarde que os aparelhos são acionados pelas luzes da casa. Nesse meio tempo, ele estava olhando para a fórmula daquele líquido misterioso, pelo qual seu avô esteve na prisão e no asilo, e pelo qual as pessoas ainda vêm de todo o mundo para procurar o avô Alexander. Sobre a mesa havia um caderno antigo. Jack o abriu e encontrou um bilhete que dizia: "Ó para meu neto Jack." Ele ficou feliz, pois seu avô havia se lembrado dele durante toda a sua vida. O avô continuou escrevendo em sua carta que Jack deveria entrar em contato com Carlo, que morava na rua seguinte do vilarejo. Jack teve dificuldade para se lembrar de Carlo. Ele parecia ter trabalhado com seu avô. Ele ficou olhando por um longo tempo para as maravilhas do trabalho de seu avô e depois se preparou para sair. Quando chegou à porta, alguém atrás dele o chamou. "Então você é o neto dele", disse uma voz de mulher. Quando Jack se virou para encontrar a silhueta, ficou arrepiado. Ele começou a suar frio. Ao se virar, ele viu Eva, a mesma garota que acompanhou seu avô durante toda a vida e o ajudou em todas as suas aventuras de exploração, aparecer do canto mais distante da sala. "Sim, e você é Eva?" "Eu me lembro de você", disse Jack, e ficou horrorizado com a lembrança. 23 anos atrás, Eva parecia uma garota de 25 anos. Agora ela parecia exatamente a mesma. Usava o mesmo roupão branco, seu cabelo estava penteado para trás, segurava uma lâmpada na mão direita e seus olhos estavam semicerrados. Ela se aproxima bastante de Jack e ele dá uma boa olhada em seu rosto e, de fato, ele não mostra sinais do tempo. "Você sabe por que está aqui?" pergunta Eve com uma voz esganiçada. "Porque meu avô me deixou tudo", Jack se esforçou para conseguir dizer as palavras. "É isso mesmo, esta casa e este porão são seus, é claro. Mas há algo com que você terá de lidar", disse Eve. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Jack. "Não posso lhe contar tudo com antecedência. Você tem que tirar suas próprias conclusões, especialmente porque seu avô lhe deu a chave para entender o problema quando você tinha 5 anos de idade. Agora, vá até Carlo e conte a ele tudo o que você viu aqui", disse Eva. Jack se dirigiu para a saída, tremendo de medo e do frio incompreensível. Quando ele fechou a porta da frente do porão, Eva disse a ele: "Feche a porta do lado de fora", e Jack decidiu visitar o amigo de seu avô Carlo, que morava a 2 ruas de distância. O avô Carlo cumprimentou Jack com alegria, embora não o tenha reconhecido imediatamente. Depois que Jack se apresentou, eles se sentaram em um banco no quintal e conversaram. Seu avô era um homem único, é uma pena que ele tivesse muitos inimigos. Quem eram os inimigos dele? Quem ele poderia ter prejudicado tanto? perguntou Jack. "Oh, Jack, se você soubesse. Seus inimigos eram quase todos que tinham algo a ver com a medicina. Primeiro eles o prenderam com acusações falsas, depois se apropriaram do trabalho dele e tentaram lucrar às custas de seu avô. Quando ele cumpriu sua pena na prisão e estava indo investigar por conta própria, eles o trancaram em um hospital psiquiátrico. Então meu avô não era realmente louco? Não, claro que não. A psiquiatria é uma forma clássica de eliminar pessoas indesejáveis. Ela existe há muito tempo. Ninguém contou quantas mentes brilhantes foram destruídas dentro das paredes dos manicômios. Mas eu fiz tudo o que podia para impedir que transformassem seu avô em um vegetal. Fui negociar dinheiro com um médico para que ele não desse ao seu avô drogas psicotrópicas fortes. Não pude tirá-lo de lá imediatamente, tive que esperar que os inimigos dele se acalmassem." "Ele saiu saudável do hospital psiquiátrico?" "Sim, eles conseguiram salvá-lo desse flagelo. Mas quando ele saiu, ninguém queria saber nada sobre ele. Até mesmo sua avó foi embora. Seus conterrâneos a amordaçaram por ser a esposa de um charlatão, por alimentá-la e vesti-la com o dinheiro do charlatão. Eles também fizeram um bom trabalho com seu pai. Eles o doutrinaram dizendo que seu pai era doente mental e um perigo para a sociedade. Seu pai acreditou nisso e cortou relações com ele." "Como meu avô passou seus últimos dias?" perguntou Jack. "Ele não estava doente, ele andou com seus próprios pés até o último momento.
Levantava-se cedo pela manhã, limpava a casa, alimentava os gatos e cachorros da rua, cuidava dos órfãos e de outros idosos. E, é claro, ele lia e trabalhava muito. Eu não o conheci no último dia de sua vida, concluiu Carlo. Quanto ao manuscrito, ele realmente queria que os registros caíssem em boas mãos. E ele não confiava em ninguém além de você. E não havia mais ninguém próximo a ele. Você deve ler essas anotações com cuidado, deve haver pistas para outras ações, disse o avô Carlo. Vovô Carlo, por favor, diga-me, qual é a singularidade da evolução do meu avô? Por que há tanto barulho ao redor dele? Nos 2 dias em que moro em sua casa, várias pessoas já vieram comprar essa droga ou conhecer meu avô. Essa droga foi criada para crianças. Seu avô tinha 2 irmãos mais novos na família. Mas aqueles eram tempos diferentes. Naquela época, havia muitas epidemias. Qualquer epidemia podia matar crianças. Se uma criança ficasse doente, o restante das crianças da família poderia ficar doente e todas morreriam. Seu avô viu os próprios pais sofrerem com isso quando era criança. Depois de seu pai, ele teve mais 2 filhos que também morreram da doença. Seu avô chorou por muito tempo após a morte dos filhos pequenos, depois começou a estudar as peculiaridades dos medicamentos para crianças com câncer e, finalmente, encontrou algumas receitas e fórmulas antigas. Para fazer seus remédios, ele procurou um tipo especial de cogumelo, depois o secou ao sol e fez um concentrado líquido com essa substância. O remédio era tão forte que podia deter quase todas as doenças, inclusive o câncer. Por que ele não trabalhou como cientista na época? Ele era um entusiasta. Ele se considerava um homem pequeno. Se ele fosse para a cidade grande, o mundo da grande ciência o receberia com alegria e honra. Jack ficou chocado com essa notícia. Ele nem mesmo sabia que seu avô estava envolvido em uma pesquisa tão secreta e perigosa. Carlo disse que não sabia o que havia acontecido com Alexander, mas o vovô Alexander havia deixado uma nota em seus manuscritos descrevendo seu trabalho em uma cura secreta. O vovô Alexander era um dos melhores engenheiros de sua pequena organização, mas em algum momento ele ficou fascinado pela pesquisa e pelo trabalho com essa droga. Jack ficou chocado com a história do vovô Alexander e ficou claro para ele que o homem havia sido injustamente acusado e perseguido por seus avanços. Ele decidiu que teria de fazer tudo o que pudesse para provar a inocência do avô Alexander e restaurar sua reputação. O avô Alexander era filho de um famoso feiticeiro de seu vilarejo. Naquela época, a medicina como as pessoas modernas a conhecem ainda não existia. Sua mãe contou ao pequeno Alexander que ele havia herdado o dom da cura de sua avó. O avô Alexander lembrou-se da lenda de sua família. Há muito tempo, vivia um rei chamado Borteg, que tinha apenas um herdeiro. Naquela época, as epidemias de peste e outras doenças terríveis eram frequentes. As crianças pequenas eram as que mais sofriam. Era muita sorte para uma criança sobreviver a essas epidemias e não morrer antes de completar 10 anos. Quando o pequeno Tsarevich Borteg nasceu, o rei ordenou que ele fosse protegido de doenças o máximo possível. O rei construiu um palácio separado para seu filho, onde somente as pessoas mais próximas podiam entrar, e elas não podiam se aproximar do príncipe mais do que 7 passos. Essa era considerada uma distância segura para evitar contrair doenças terríveis. O rei estava certo. Quando o príncipe tinha 12 anos de idade, uma terrível praga se alastrou pelo reino. As pessoas estavam morrendo nas ruas, com seus corpos apodrecendo no local, e somente guardas especialmente treinados em trajes de proteção podiam se aproximar. Em poucos dias, havia corpos espalhados pelas ruas da cidade, e o cheiro de cadáveres envolvia toda a cidade. O rei deu ordens para reunir imediatamente os melhores curandeiros de todos os cantos do país e criar um remédio curativo. Os curandeiros estudaram receitas antigas, encantamentos e orações. Alguns buscaram uma solução nas ervas das montanhas e enviaram soldados do exército do rei para procurar ervas curativas. Mas todos os esforços foram em vão. As pessoas continuavam a morrer, algumas nas ruas, outras em suas casas. As crianças eram muito vulneráveis a essa epidemia. Antes da próxima lua nova, não havia mais uma única criança na cidade e todas haviam morrido da terrível doença.
As pessoas se reuniram na praça central da cidade e exigiram que o rei fizesse algo para salvar o povo. O próprio rei estava aflito, pois os curandeiros e os mendicantes estavam começando a desistir. Então, uma camponesa vestida modestamente saiu do meio da multidão e disse que a cura deveria ser buscada na água. Ninguém conhecia essa mulher, mas, por uma questão de salvação, eles decidiram ouvi-la. Os curandeiros lhe perguntaram exatamente o que procurar na água. Então a mulher respondeu: talvez seja um sapo. O rei ficou indignado, e os curandeiros e mendicantes torceram os dedos no templo, olhando para aquela mulher. De acordo com a crença dessas pessoas, um sapo não deve ser comido como alimento, pois é considerado um grande pecado. As pessoas decidiram que a mulher estava zombando delas dessa forma. Ela devia ser um demônio disfarçado de mulher e tinha vindo para desviá-los do caminho certo. O rei ordenou que a mulher fosse executada. Mas a mulher insistiu até seu último suspiro que a cura para as piores doenças humanas estava escondida na superfície da água. Quando o carrasco estava cortando a cabeça da mulher, ele viu outra jovem emergir do corpo dela, deixar seu antigo corpo e desaparecer na multidão. Antes de sumir de vista, essa jovem misteriosa também disse que a cura estava escondida na camada superior da água do mar. Essa história chegou aos ouvidos do sábio da cidade. Ele ficou muito zangado. O próprio Deus havia enviado a salvação ao povo por meio dos lábios dessa mulher, mas ela havia sido levada e executada. O sábio ordenou que encontrassem a moça que havia se tornado a alma da mulher. As pessoas que haviam sido deixadas vivas estavam agora procurando por essa garota. Quando o sábio os reuniu ao seu redor e perguntou, todos disseram em uma só voz que tinham visto essa garota. Ela era alta, usava o cabelo solto e segurava um sapo vivo em suas mãos. Apesar das buscas exaustivas, os aldeões não conseguiram encontrar a garota. Quando as pessoas perceberam que o rei não poderia salvá-las desse terrível flagelo epidêmico, elas se revoltaram. Uma multidão de pessoas, que estava enlouquecendo por causa do número de mortos nas ruas da cidade, atacou o palácio do rei. A turba enlouquecida destruiu rapidamente o palácio e agarrou o próprio rei para pedir-lhe que poupasse a vida do povo. O rei não encontrou nada para responder em sua própria defesa, então a multidão enlouquecida o matou. Aproveitando o momento, os inimigos do povo invadiram a cidade e, enquanto matavam seu rei, capturaram o palácio do príncipe. Quando o povo foi procurar o príncipe para colocá-lo no trono, encontrou o palácio vazio. Os inimigos sequestraram o príncipe e o colocaram em uma caverna na montanha. O príncipe, que não estava acostumado a interagir com pessoas vivas, adoeceu com uma doença incompreensível. Ele secou sozinho na caverna. Então, uma moça apareceu diante dele com um sapo nas mãos e deixou o sapo ao lado do príncipe sofredor. Um calor insano se seguiu. Depois de um tempo, o sapo morreu. E então choveu. As gotas de chuva caíram sobre o corpo morto do sapo e o transformaram em um líquido escuro. Naquele momento, o príncipe começou a sentir uma agonia de morte. Ele estava com muita sede, mas não havia água por perto. Então, ele reuniu todas as suas forças em um punho e decidiu beber da pequena grama que havia se formado ao redor do sapo morto. Na manhã seguinte, o príncipe acordou saudável. Ele conseguiu escapar da caverna e voltar para sua cidade. Quando chegou à cidade, foi direto ao sábio e lhe contou sobre sua visão, como a garota com cabelo tinha ido até ele e como ela tinha deixado o sapo para trás. O sábio interpretou tudo corretamente. Essa moça é a deusa da saúde dos povos antigos e quer indicar a ele a solução correta. O sábio também disse que ela não se dirige a qualquer pessoa. O dom de curandeira não é concedido a todos. E se for, a pessoa deve se dedicar a salvar outras vidas, como fez esse príncipe. E quem impedir isso será punido pelo próprio Deus. Essa garota era Eva. Ninguém sabe qual seria o nome da moça, mas se ela apareceu em algum lugar, significa que a cura está próxima. Essa foi a história contada pela mãe do avô de Alexander, que a transmitiu ao filho antes de morrer. Muitos anos depois, quando Alexander já era adulto e havia se esquecido das instruções de sua mãe, de repente ele viu Eva e se lembrou dessa lenda. Apenas alguns dias se passaram e Alexander já tinha a fórmula de seu medicamento exclusivo em sua cabeça. Ele sabia que Eva guardava o remédio com grande zelo. Mais cedo ou mais tarde,
ela teria certeza de salvar as pessoas certas. Não havia ninguém para quem contar toda a história, pois muitas pessoas haviam parado de se comunicar com o vovô Alexander por causa de sua pesquisa. Ao retornar à cidade, Jack seguiu as instruções de seu avô, que ele havia deixado com o manuscrito. Ele entrou em contato com a Global Health, uma empresa internacional. Os representantes da Global Health ficaram entusiasmados quando ouviram o nome de Alexander. Acontece que eles já estavam familiarizados com seu desenvolvimento. Há 10 anos, eles tentaram fazer com que ele comprasse seus desenvolvimentos e financiasse suas pesquisas, mas algumas pessoas ficaram no caminho e os impediram de fazer isso. Achamos que tínhamos perdido o contato com esse homem para sempre, disse Angélica, a gerente responsável pela empresa. De fato, foi assim, não havia mais ninguém perto dele, não entendo por quê, por algum milagre, ele manteve seus arquivos. Acho que nossa empresa definitivamente cuidará desse assunto. Agora você tem que deixá-los conosco e entraremos em contato com você dentro de uma semana, disse Angélica e acompanhou Jack para fora do escritório. Mas ele não precisou esperar uma semana por uma ligação, pois ela ligou em 2 dias e marcou uma reunião com a presença do diretor da empresa. Jack compareceu à reunião com o executivo da empresa. Na reunião, o executivo afirmou que eles estavam comprando os manuscritos de seu avô para pesquisar mais e possivelmente comercializar seu medicamento em massa. Jack ficou feliz porque, pelo menos, eles haviam feito algo de bom para seu avô, ainda que retroativamente. Mas ele ainda não tinha noção da magnitude desse sucesso. O supervisor aconselhou Jack a ir ao departamento de economia do escritório. Quando ele entrou no departamento, o contador-chefe lhe perguntou: "Você prefere pagar em dinheiro ou por transferência?" "Não me importo, apenas me dê dinheiro enquanto eu estiver aqui", disse Jack. O contador-chefe pediu que ele esperasse do lado de fora. Depois de um tempo, ele o conduziu ao escritório e se ofereceu para assinar a papelada. Jack quase desmaiou quando viu a cifra de 7 dígitos do valor do manuscrito de seu avô. "Desculpe-me, há algum erro nesses números?" Jack decidiu checar por precaução. Não, não há erro algum. "É o custo médio de uma promoção desse tipo", respondeu o contador-chefe com um olhar indiferente no rosto. Jack assinou os documentos contábeis e foi apontado para 2 malas robustas no canto do departamento de contabilidade. As 2 malas estavam cheias de dinheiro. Era a primeira vez que Jack via tanto dinheiro. Ele ficou surpreso com a tranquilidade da equipe de contabilidade e da empresa em geral. Parecia um típico escritório com 4 cubículos. Parecia que eram pessoas comuns trabalhando com pessoas comuns, mas eles estavam lidando com tanto dinheiro? E de forma tão calma, tão despreocupada. Jack levantou as 2 malas do chão com esforço e se dirigiu para a saída. Ele ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua mente agora estava ocupada com uma pergunta: para onde ele deveria ir agora e onde deveria esconder o dinheiro? Era perigoso levá-lo para casa, pois seus pais poderiam colocá-lo em apuros. E se ele o levasse para o banco dessa forma? Mas depois de consultar um amigo, ela decidiu não manter o dinheiro no banco. Em vez disso, ele encontrou um local isolado na garagem de seu amigo Mike e escondeu o dinheiro lá. Finalmente, ele pegou um pacote de ingressos, e ele e seu amigo foram passar a noite de uma maneira especial. É verdade que Jack não tinha ideia de que, a partir daquele dia, sua vida seria completamente diferente, e ele deveria estar preparado para isso. Somente Eva sabia a essência do que estava acontecendo. Mas, quando ela procurou Jack para falar sobre isso, ele estava sentado no bar e muito bêbado. "Garota, se quiser me conhecer, não precisa ser tão esperta", disse Jack e a agarrou pela cintura quando ela tentou lhe passar algo importante de seu avô. Eve conhecia bem a natureza humana, pois ela mesma não era humana. Mas essa rápida mudança em Jack a irritou. Em vez de perder seu tempo com esse jovem arrogante, ela decidiu fazer uma advertência importante: "Jack, não se esqueça de si mesmo. Você tem uma grande responsabilidade. Não decepcione seu avô, você era a única luz dele na janela", disse ela. "Ah, sim, meu avô era um homem brilhante, e hoje eu vi isso novamente. Graças a ele, estou preparado para as 3 vidas que virão. Pessoal,
Vamos brindar ao meu avô, disse Jack e pediu ao garçom que trouxesse mais coquetéis e champanhe, e depois de uma festa selvagem, Jack acordou em um quarto de hotel com 3 garotas estranhas na mesma cama. Ele sentiu uma terrível dor de cabeça. Para aliviá-la, ele foi até o bar no primeiro andar do hotel. Lá ele encontrou seus amigos da noite anterior. A ressaca persistiu por um longo tempo. Depois de beber muito, Jack lembrou-se de que ainda estava empregado em um pequeno escritório. Isso fez rir, especialmente por causa da quantidade de dinheiro que agora possuía. Então, ele foi imediatamente ao seu endereço, escreveu uma solicitação e exigiu assiná-la naquele mesmo instante. É claro que Jack recusou o acordo salarial. Ele deixou seu emprego sem olhar para trás. Agora, seus planos eram visitar a casa de seus pais pela última vez para levar o essencial de lá. E, em um futuro próximo, o relacionamento com seus pais terá um formato completamente novo, em que Jack terá total liberdade e seus pais levarão em conta sua opinião. Se eles forem contra, Jack os recompensará com presentes caros. Com esses sonhos, ele abriu a porta da frente de seu apartamento. Mas a porta do apartamento estava destrancada. Jack não pensou muito sobre isso, mas não durou muito tempo. Seu olhar recaiu sobre o apartamento e tudo havia sido virado de cabeça para baixo. Uma enorme mancha cor de vinho estava aparecendo por baixo da porta da sala de estar. Jack ficou sóbrio imediatamente ao ver isso. Quando ele entrou na sala de estar, encontrou sua mãe deitada de bruços. Depois, encontrou seu pai na varanda, também de bruços. Era inútil fazer qualquer coisa. A polícia chegou alguns minutos depois e começou a investigar. Eles estavam procurando por dinheiro, disse um dos policiais. As palavras causaram arrepios em Jack e um calafrio percorreu sua espinha. Ele imediatamente percebeu de que tipo de dinheiro eles estavam falando. Embora talvez outra coisa fosse importante para eles, os manuscritos de seu avô. Mas a velocidade com que os inimigos de seu avô haviam riscado todas as ações de Jack e já haviam conseguido prejudicá-lo o deixou atônito. Que tipo de grupo criminoso forte deve ser esse para agir de forma tão rápida e impiedosa? Aparentemente, o avô era um homem realmente complicado. A polícia, é claro, não sabia os verdadeiros motivos por trás desse crime brutal. Eles escreveram em seus documentos que se tratava de um simples roubo com fins lucrativos. Os criminosos estavam procurando por dinheiro, mas só conseguiram encontrar algumas pequenas economias dos pais de Jack no apartamento. Aparentemente, o dinheiro não era suficiente para eles, então o espalharam pelo chão e saíram, esmagando tudo em seu caminho. Jack percebeu que cada minuto estava contra ele. De um lado estava um grupo desconhecido com braços muito longos e olhos afiados. Do outro lado estavam os policiais, que, no processo de interrogatório, poderiam descobrir os segredos que Jack havia conseguido esconder nos últimos dias. Ele não tinha tempo a perder. Para decidir o que fazer em seguida, Jack voltou para a casa do vovô Carlo. Ele estava com muito medo. Por isso, por mais que Eva o cercasse, tentando chamar sua atenção, seja em um posto de gasolina ou em um café à beira da estrada, ele nunca a via. E ela estava com pressa para pegar a pista. Jack foi até a casa do vovô Carlo e lhe contou o que havia acontecido. Como eles agem rápido. O vovô balançou a cabeça. O que devemos fazer agora? O que você sugere? Perguntou Jack. Uma coisa é óbvia, eles o encontrarão. Eles estão muito interessados. Eles não querem dinheiro, querem os manuscritos. Eles lutaram muito para obtê-los de seu avô. Mas você fez um bom trabalho ao realizar o sonho dele rapidamente, colocando o projeto à venda. Agora você precisa se salvar. A única maneira que vejo é fugir. Você precisa fugir do país, disse o vovô Carlo. Naquele momento, alguém bateu em sua janela. Jack estava apavorado. Que hábito é esse de bater não na porta, mas na janela? Eu estava indignado com o medo. Não tenha medo, é um sinal. É a Eva, disse o avô, e foi abrir a porta. Jack ouviu seu avô conversando com a garota misteriosa. Carlo, você está louco? Você não vê que ele é verde e estúpido, e vai causar tantos problemas que vai se matar?
Ele ficará arruinado ao mesmo tempo, e nosso Alexander não quer muito isso. Portanto, onde quer que ele fuja, você deve ir com ele, disse a menina. Como? Eu sou velha, tenho uma casa, um lar. Por que você não vai com ele? Você é sempre jovem e pode fazer qualquer coisa, será mais fácil para você protegê-lo, disse o avô. Então o vovô ficou parado na porta por um tempo, ressentido com o fato de a menina nunca lhe dar ouvidos, e voltou para dentro de casa. Então, Jack, está decidido, o objetivo número 1 é que você fuja do país, o objetivo número 2 é que eu fique ao seu lado o tempo todo, disse o vovô Carlo. Com quem você estava falando, vovô Carlo? Era Eva, você a conhece. Ela está em toda parte, mas não tenho tempo para lhe explicar isso agora. Ajude-me a fazer as malas, você e eu temos que sair hoje à noite. Eu lhe contarei o resto mais tarde, se estivermos vivos e bem, disse o vovô Carlo. Jack ajudou o avô a fazer as malas e juntos foram para a estação de trem mais próxima. Agora eles têm que voltar para a cidade o mais rápido possível. Jack tem que passar pela garagem de seu amigo, depositar o dinheiro na conta bancária e esconder rapidamente seus rastros. Nos arredores da cidade, há um prédio cinza, em cujo pátio há um colorido playground para crianças. O playground é lindamente decorado, há balanços, escorregadores e areia limpa espalhada para os pequenos. Há estátuas fofas de personagens de desenhos animados. Mas esse playground fica vazio a maior parte do tempo. As crianças observam de longe, como se estivessem nas alas hospitalares com paredes cinzentas. A ala de oncologia. Aqui há uma luta pela vida que ainda não começou. No dia em que os pais dessas crianças receberam o diagnóstico pela primeira vez, suas vidas foram divididas em um antes e um depois. O pequeno Arnold tem apenas 6 anos de idade, mas está tão calmo quanto um adulto. Mamãe, quando eu morrer, dê todos os meus brinquedos para Cecília, que está no quarto ao lado, disse Arnold a sua mãe. Não era a primeira vez que Natalie ouvia essas frases de seu filho mais novo. Por mais que ela tentasse distraí-lo desses pensamentos, ele sempre voltava ao assunto. Querido, o que faz você pensar que vai morrer? Concordamos que faríamos esse tratamento até o fim e sairíamos daqui saudáveis, disse Natalie e puxou o filho para perto dela. Não, mamãe, eu ouvi no pátio que não temos esperança aqui. Se eu morrer, não chore muito, está bem? Arnold continuava a rasgar o coração de sua mãe. Não foi o fato de o menino ter dito aquelas palavras que magoou Natalie. O que a magoou mais foi o fato de que esse destino é inevitável para essas crianças. Todos aqui sabem que o neuroblastoma pediátrico muitas vezes termina em morte. Somente crianças com câncer são tratadas nesta ala. A garotinha Cecília foi internada na semana passada. Ela tem apenas 7 anos de idade. Nos primeiros dias, ela não percebeu a atmosfera daqui. Mas quando foi para o playground, voltou diferente. Seus pais não perceberam por muito tempo que as crianças no playground não estavam apenas brincando, mas também conversando umas com as outras sobre suas doenças e seu destino imediato. A conversa de Natalie com Arnold foi ouvida por sua vizinha Alice. Alice está segurando Austin, de 4 anos, que recebeu um diagnóstico decepcionante há 3 meses. Desde então, ele só viveu em casa por algumas semanas, e o resto do tempo ele passa aqui no hospital. Arnolda, pare de dizer coisas como essa. Estamos aqui para vencer a doença. Veja, Austin está em tratamento há 3 meses e está muito melhor. Às vezes, ele vai ao parquinho e pode até subir no escorregador, disse Alice. Ela estava tentando distrair seu parceiro. Também me disseram que o tratamento é muito caro. Se eu não morrer, quando crescer vou ganhar muito dinheiro e comprar uma casa nova para os meus pais, disse Arnold quando lhe contaram sobre o medicamento para o tumor. Por mais que Natalie tentasse esconder o fato de que ela e o marido tiveram de vender a casa para pagar o tratamento de Arnold, ele adivinhou. Desde que soube da venda da casa, ele vinha dizendo várias vezes ao dia que ganharia muito dinheiro e compraria uma casa nova para eles. Isso partiu ainda mais o coração de Natalie. A história de Alice é diferente. Ela tem a ajuda de seus pais. Além de Austin, ela tem 2 filhos adolescentes. Eles se revezam nas visitas ao irmão mais novo, ajudando a mãe a cuidar dele e liberando algum tempo para que Alyssa possa se dedicar a si mesma ou apenas relaxar.
Hoje, Alice está esperando Carolina, sua filha mais velha. Embora Carolina tenha apenas 12 anos de idade, o diagnóstico de Austin a forçou a amadurecer também. Alice sentia que seu cansaço estava além de qualquer coisa. Austin sentia dores terríveis todas as noites. Isso é o que acontece quando a doença atinge um determinado estágio e poucos medicamentos podem ajudar. Alice, você definitivamente precisa descansar. Por que não liga para o seu marido e pede para ele vir aqui por algumas horas para cuidar do bebê? Natalie tentou ajudar apenas com conselhos, na ausência de outras opções de ajuda. Mas, em vez de responder, Alice ficou calada, olhando pela janela, e depois enxugou as lágrimas do rosto, tentando escondê-las do pequeno Austin. Caroline chegou atrasada e imediatamente começou a brincar com seu irmão Austin. Mamãe, se quiser dormir aqui, pode ir para casa e voltar hoje à noite, disse Caroline, pensativa. Meu Deus, graças a Deus minha filha é tão inteligente, disse Alice e abraçou Caroline. Em seguida, ela se voltou para Natalie. Natas, por que Arnolda não se senta com Austin e Caroline enquanto você e eu damos uma volta até a farmácia mais próxima? Temos uma nova lista de medicamentos para comprar, disse ela. Natalie ficou feliz, pois, em sua situação, era muito importante poder caminhar ao ar livre por pelo menos meia hora. Natalie e Alice deixaram as crianças e foram para fora. Alice, que estava se segurando bravamente, agora estava soluçando alto. Natalie não fez nenhuma pergunta, pois sabia muito bem o motivo. Ela apenas abraçou a amiga e ficaram paradas por um tempo no pátio do hospital. Alice chorou por um longo tempo, sufocando as lágrimas. Então ela disse: Você sabe que o Robert nos deixou? O quê? Para onde ele foi? Natalie não conseguia acreditar no que ouvia. Ela simplesmente foi embora, arrumou suas coisas e partiu. Ela disse que não suportava ver mais sofrimento. Talvez ela tenha se livrado do estresse. Talvez ficasse com amigos ou com os pais por alguns dias e depois voltasse. Que tipo de pessoa abandonaria a família com uma criança gravemente doente? Natalie estava indignada, mal conseguindo conter suas emoções. Natasha, você sabe muito bem que no nosso caso isso acontece com frequência. Os homens não suportam o sofrimento de seus entes queridos e, no final, decidem fazer vista grossa e simplesmente ir embora. Estou perguntando como se eu não tivesse visto isso, disse Natalie e abraçou Alice novamente. De fato, os pais abandonarem uma família com uma criança gravemente doente é outra nova faceta da vida dos residentes deste hospital. Na semana passada, Natalie e Alice ficaram sabendo que a mulher do quarto ao lado também havia dito ao marido que não aguentava mais o sofrimento e que tinha ido morar com os pais. Alice ficou horrorizada com as ações do homem e confortou a vizinha de todas as formas possíveis. Nem uma semana se passou quando ela se viu em uma situação semelhante. Em vista do que estava acontecendo, Natalie observava o marido cada vez mais de perto, e eu me perguntava o dia em que ele iria pirar e dizer que estava indo embora para não ver o filho sofrer. Uma vez aqui, ela percebeu que essa não era uma realidade tão fantástica. Elas fizeram uma caminhada tranquila juntas até a farmácia. Natalie ajudou Alice a falar e a chorar. Ela voltou para o quarto como se tivesse saído para uma caminhada. E como dizer ao pequeno Austin que seu pai não voltaria era uma história trágica por si só. Caroline ficou com seu irmãozinho até a noite. Durante esse tempo, Alice conseguiu dormir um pouco. Natalie levou Arnold para o quintal, mas ele não queria brincar. Ela sempre se sentiu atraída por conversas honestas com a mãe. Ela sempre fala sobre a morte, mas com menos frequência sobre a vida que talvez não tenha. Natalie acha muito difícil suportar algumas das perguntas do filho, mas também é impossível deixá-las sem resposta. Quando Caroline saiu, o médico entrou no quarto. Alice. Olá, doutor. Estou aqui, há alguma novidade para nós? Perguntou Alice com uma voz indiferente. Você poderia dizer que sim. Examinei seus últimos exames e decidi lhe dar alta para casa. É melhor assim, os bebês se sentem melhor em casa, disse o médico. Se o senhor permitir, é claro que ficaremos em casa. E o nosso remédio chegará em algumas semanas. Acho que o receberemos melhor no hospital do que em casa, não acha, doutor?
Perguntou Alice. Na verdade, os medicamentos para crianças com câncer são muito escassos nesta cidade. Quando os médicos os prescrevem, muitos pais têm de encomendá-los de um fabricante no exterior. Por outro lado, isso lhes custa menos. Alguns medicamentos custam tanto quanto um apartamento decente na cidade. Alice tem um exemplo. Enquanto ela estava no hospital com Austin, seus pais e outros entes queridos arrecadaram dinheiro de todo o mundo para apoiar o tratamento dele. Quando Alice falou com o médico, ela estava se referindo a uma nova dose do medicamento que já havia pedido. Ela está depositando todas as suas esperanças nesse medicamento. Embora não haja nenhuma mudança na saúde de Austin por 3 meses, a próxima dose pode mudar o quadro geral. É isso que Alice pensa. Alice, quero ser sincero com você. Basicamente, você pode cancelar a nova dose por enquanto, disse o médico. Doutor, do que se trata? O médico se viu diante de um dilema: tranquilizar Alice e mentir para ela que há de fato uma melhora ou dizer a ela que o infeliz fim está próximo. Nessa situação, os médicos também se sentem desconfortáveis. Eles sabem que os pais têm o direito de saber a verdade, seja ela qual for. Assim, o médico apenas balançou a cabeça e fingiu desviar o olhar de Arnold. Alice ainda não queria acreditar na falta de esperança do destino de seu filho, mas não perdeu a esperança de uma cura. No dia seguinte, ela saiu com Austin e voltou para a casa que Robert havia abandonado recentemente para não ter que assistir à agonia do sofrimento de sua família. Ela cancelou o medicamento, alegando que o médico teria uma resposta definitiva em algumas semanas. Enquanto isso, no hospital, outras mães cochichavam entre si e olhavam tristemente pela janela. O pequeno Austin havia recebido alta, disse Natalie a outra vizinha, Cassie, mãe da mesma criança, Cecília. Do que você está falando? Meu Deus, ele se esforçou tanto. Eles compraram os medicamentos mais caros e acharam que isso faria diferença. E não funcionou. Cassie balançou a cabeça. Você também acha que o tratamento é apenas uma desculpa, uma tentativa de durar mais alguns meses e nada mais? Perguntou Natalie. Como estamos vivendo com câncer há quase 7 meses, sei que você está recebendo alta quando não tem mais chance. Os médicos não querem que os bebês morram no hospital. Em primeiro lugar, é um exame minucioso extra para eles. Em segundo lugar, isso terá um efeito negativo sobre o estado psicológico de outros pais e bebês. Que Deus proteja nossa Alice, disse Cassie. E ela estava certa. Natalie e Cassie já haviam se esquecido de Alice, absortas em suas próprias tragédias. Um mês depois de sua alta, Alice voltou para a ala de oncologia. Mas voltou sozinha. Ela trouxe consigo os brinquedos favoritos de Austin para dar às outras crianças. E o fato de seu pequeno Austin ter morrido foi adivinhado sem uma palavra, mesmo pelos pequenos pacientes da ala. Enquanto Alice conversava com seus antigos colegas de quarto, outra mulher entrou. Ela também havia recebido alta recentemente com sua filha pequena. Quando as outras mulheres a viram, ficaram com o coração apertado. Será que essa pobre mulher já havia enterrado a filha? Mas Julia estava em um estado de espírito diferente. Meninas, vocês se lembram de quando um professor de pesquisa veio falar conosco sobre drogas? Bem, eu comecei a pesquisar sobre a droga e descobri tudo sobre ela. Então encontramos um velho, Alexander, e ele nos deu 3 frascos. Era uma droga fedorenta, mas ajudou minha filha. Agora nossa filhinha começou a comer e a andar sozinha. Os últimos exames mostraram que o tumor havia encolhido pela metade, disse Julia. Ela foi acompanhada por outras mulheres que também tinham ouvido histórias semelhantes sobre o medicamento de Alexander. No fim das contas, todas tinham ouvido as mesmas histórias. Esse medicamento biológico cura completamente o câncer em crianças. Ele é fabricado por um velho solitário, que toda a aldeia acha que é louco. Depois dessa conversa, todas as mães têm uma nova esperança. Mas elas não sabem que o próprio Alexander é considerado morto, e seu laboratório e os restos dos medicamentos estavam nas mãos de seus ardentes inimigos, a máfia farmacêutica, que construiu seu negócio com base no fornecimento de medicamentos caros do exterior. O oligarca Mark descansa hoje em um dos melhores restaurantes. Seus amigos discutem sobre quem tem a maior e mais prestigiada ilha. Mark,
Você me disse que também está de olho em uma cidade turística. Quando você vai nos convidar para a sua cidade de férias? Perguntou outro oligarca, Stan. Será em breve, meu amigo, será em breve. Estou um pouco atrasado. É bom você me lembrar, disse Mark e tirou o celular do bolso. Em seguida, Mark discou o número do celular de alguém e rapidamente obteve uma resposta do outro lado da linha. Saudações, camarada general. Quais são as novidades? Perguntou o oligarca. O general não parecia estar muito bem, por isso levou muito tempo para explicar alguma coisa. Suas explicações eram tão longas que o oligarca Mark começou a se irritar com ele. Camarada general, você não me conta seus problemas. Você mesmo disse que só profissionais trabalham para você, então vamos lá, prove isso na prática. Caso contrário, nossa causa comum está fracassando. Meus rapazes me disseram que você está indo bem em sua mansão no Oceano Índico. Fico feliz por você, é bom para a sua saúde. Mas será uma pena se você tiver que devolver essa mansão para mim, disse o oligarca Mark. Depois de uma longa conversa, ele desligou o telefone, mas sua indignação persistiu. Estou indignado. Um general inteiro, ele tem dezenas de profissionais à sua disposição e, no final, eles não conseguem lidar com um velho decrépito. Mark, talvez você precise de ajuda? Meus rapazes, você sabe que eles podem lidar com qualquer coisa. Apenas me diga quem é o velho e o que há de errado com ele, e nós cuidaremos disso, disse o oligarca Stan. Não, isso é perigoso. Você pode ser exposto. Esse idoso já foi notícia internacional. Ele tem sua própria cura para o neuroblastoma pediátrico. Há 5 anos, conseguimos um frasco caseiro e o testamos em nossos laboratórios. E o que você acha? É 100% eficaz. Qual é o problema, Mark? Compre os direitos para fabricá-lo, disse Stan. Eu gostaria de poder. Esse velho é tão teimoso que insiste há anos que quer vender os direitos para meus concorrentes da Global Health. É como uma caridade de proporções insanas. E você pode imaginar o dinheiro perdido no processo? Disse Mark, com um brilho doentio no olhar. É claro que estamos falando do dinheiro da produção do medicamento mais potente para a oncologia infantil. Alexander tem lutado a vida inteira para garantir que seu desenvolvimento não caia nas mãos da máfia farmacêutica, que lucrará às custas da desgraça alheia. O pai de Mark tentou persuadir seu avô a vender seu desenvolvimento. Ele estava por trás da falsa acusação que levou o avô de Alexander à prisão por 7 anos. Ele estava por trás da longa história que levou o avô de Alexander a um hospital psiquiátrico. E já naquela época Mark se certificou de que todos considerassem o avô um charlatão e uma fraude e se afastassem dele. Mark prometeu ao avô Alexander somas astronômicas, mas ele era teimoso. E agora o vovô Alexander, contorcendo-se de dor por todo o corpo, estava deitado em uma das câmaras subterrâneas dos serviços especiais. O general selecionou pessoalmente os melhores pesquisadores para trabalhar com esse velho teimoso. Ele precisa obter os manuscritos do avô a todo custo, caso contrário, Mark terá que devolver a luxuosa mansão na costa do Oceano Índico. Quando o pesquisador Tony entrou na cela, o avô Alexander conseguiu abrir os olhos e se sentou em um canto da cela úmida. Vovô, você ainda não está cansado de responder? Eu lhe ofereço um acordo favorável. Vá agora, eu e o senhor iremos ao meu escritório e conversaremos amigavelmente. Guardas, levem-no para o meu escritório, disse o investigador e saiu da cela. Levante-se, vovô. Disse o guarda. Não vou a lugar nenhum, disse o vovô Alexander e abaixou a cabeça como se estivesse caindo no sono. O guarda acreditou em suas palavras, porque esse avô está nessa cela há 8 meses e nunca ouviu uma única ordem dos serviços especiais. O guarda saiu da cela depois de alguns minutos e voltou com seu parceiro. Eles agarraram o avô pelas mãos dos 2 lados e o arrastaram pelo chão. O avô às vezes abria os olhos, tentava entender onde estava e depois caía em um estado de semiconsciência. Então, ele se viu no escritório do investigador. Ele estava sentado em frente ao interrogador e os guardas saíram pela porta. Agora, Alexander, se você se lembra, meu nome é Tony. Você e eu já tentamos chegar a um acordo muitas vezes, não foi?
O tenente-coronel Tony mudou de tática e tentou ser o mais diplomático possível. Mas o vovô não respondeu aos seus truques. Alexander, estou lhe oferecendo um bom negócio. Tudo o que você precisa fazer é me dizer onde está o seu manuscrito. Nossos rapazes farão o resto. Em troca, você receberá tudo, sua reputação será restaurada, os rapazes farão questão de dizer a todos que você não está realmente morto, mas que estava em uma viagem de negócios. E, o mais importante, você receberá dinheiro suficiente para durar 3 gerações, disse o investigador. Ouça-me, Tony. Vá trabalhar com criminosos de verdade e não me toque, disse o vovô Alexander. Não seja tão rápido em dizer não, você ainda não terminou de me ouvir. Você está lidando com gente muito grande. Entenda, esta não é uma luta igual. De qualquer forma, o mais forte vence aqui. Por que está arriscando sua vida dessa forma? Tony continua empurrando o avô. Lembre-se de uma vez por todas que tem 84 anos. Tenho tudo o que quero da vida. E já dei à vida tudo o que podia. Onde você me vê lutando para viver? Só me restam mais 2 ou 3 de seus socos nos rins e minha vida estará resolvida, disse o vovô, e o tenente-coronel Tony percebe que a conversa está de volta aos trilhos. Mas ele não vai desistir. Não, estou na polícia há 20 anos, mas nunca vi um homem tão teimoso como o senhor, vovô. Diga-me, a que está se agarrando? É uma pena que, em 20 anos de serviço e 8 meses me conhecendo, nada de bom tenha vindo para você. Aqui eu me apego. Eu me apego ao direito das crianças de viver. Tony, você tem filhos? Perguntou o avô Alexander. Sim, tenho um filho e uma filha. Minha filha está estudando e meu filho está prestes a terminar a escola. Imagine que em algum momento do universo, há 15 ou 18 anos, possa ocorrer uma pequena falha. Essa falha geralmente ocorre em uma das bilhões de células do corpo humano. Um desses bilhões se desvia durante o processo de divisão e nasce uma única célula normal. Ela então começa a se dividir e a se multiplicar ativamente. O tempo passa e essa célula se transforma em um tumor canceroso e já interfere significativamente nos processos vitais do organismo. E imagine que esse organismo pode ser de sua filha ou de seu filho. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não há regras. Essa doença não escolhe uma pessoa. Ela entra na vida de pessoas felizes e despreocupadas como um trovão, acaba levando essa vida para o túmulo e depois só se acomoda para se tornar alimento para os vermes no solo. Imagine se algo assim acontecesse com seu filho ou filha, então você saberia toda a natureza trágica da existência. Enquanto isso, neste exato momento, dezenas de milhares de crianças pequenas estão vivendo com a mesma célula normal que conseguiu se tornar um enorme tumor cancerígeno e as está arrastando para mais perto da sepultura todos os dias. Eu me apego ao fato de que os pais delas podem comprar meu medicamento com a mesma facilidade com que compram seu próprio remédio para a dor de cabeça. Suas pessoas importantes querem vender esse medicamento pelo preço de um apartamento. E o destino do medicamento depende de mim, se ele estará disponível e barato para todos ou se estará disponível apenas para alguns poucos selecionados. É nisso que estou me empenhando, disse o avô. Alexander, certamente é muito digno de sua parte lutar pelos direitos das pessoas comuns. Mas vamos encarar os fatos, em que mundo e em que realidade vivemos. Do alto do campanário de sua idade, você deve perceber que em toda luta o mais forte vence. Que a vida é uma luta. Se essas pessoas estão destinadas a sofrer, Deus cuidará de seu destino. Afinal de contas, foi Ele quem lhes deu essas provações. Na sua situação, você deveria ser mais complacente e aceitar condições atraentes. E se continuarem a resistir dessa forma, os grandes homens vão querer tomar medidas extremas, disse o pesquisador Tony. Medidas extremas é a minha vida? Bem, eu tenho lhe dito desde o primeiro dia, aceite e se acalme. Eles nunca conseguirão colocar as mãos na receita. Oh, vovô, o que vou fazer com você? Tudo bem, se eles quiserem que você morra. Mas há 1 milhão de outras opções entre a morte e a vida, e elas podem ser muito desagradáveis, disse o pesquisador Tony. Não me importo de ser cortado em pedaços e jogado para os cachorros no quintal.
Já que insisti na minha, vou ficar com a minha, disse o vovô Alexander. A conversa entre o investigador e o avô durou quase 3 horas e terminou com a derrota do investigador. Lisowski havia ficado sem opções para influenciar esse velho. 8 meses de tortura e tormento não produziram nenhum resultado. Ele aplicou a esse velho decrépito todos os tipos de torturas que só podem acontecer nessas paredes. Mas o velho continua se repetindo e não tem intenção de desistir. Há outro caminho. Mas ele é irrevogável. Não é a morte. Os grandes homens por trás de toda essa bagunça acham que a morte é um destino fácil demais para aqueles que não cooperam com eles. Ao chegar a Dubai, Jack e o vovô Carlo estavam sentados em um dos hotéis de luxo. Jack começou a conversa primeiro. Vovô, olhe, você e eu temos muito dinheiro, não precisamos trabalhar, temos muito tempo, você tem alguma ideia de como viveremos nossas vidas? O vovô Carlo estava esperando essa conversa. Eu não o conheço, você vai pensar em algo para fazer. Mas eu tenho um sonho, respondeu o avô. E qual é o sonho? Há uma atriz muito bonita, Ilona Ford é o nome dela, eu gostaria de passar a noite com ela, disse o vovô. O quê? Uma noite com a Ilona Ford? Vovô, sua lábia não é estúpida, eu o respeito. Disse Jack com surpresa e riu. Do que está rindo? Ilona é uma garota normal, mas não tem sorte com sua vida pessoal. Eu vi todos os seus filmes, ela é uma garota bonita, mas não tem gosto para homens. Tudo o que ela consegue são homens refinados, e depois fica sozinha de novo. Ela verá um homem de verdade em mim, e então talvez nossas estrelas se alinhem. O avô continua a fantasiar. Jack quase rola no chão de tanto rir. Vovô, você é louco. Por que você precisa de uma? Elas são inconstantes, talvez seja melhor você encontrar uma boa avó? Já tive 1 milhão de boas mulheres em minha vida, mas a Ilona é um sonho. Não sei quanto tempo tenho de vida, então não me importo de dar uma chance ao meu sonho. Da última vez, li em uma revista que a Ilona agora mora aqui em Dubai. Vou tirar alguns dias de folga, me estabelecer aqui e procurar por ela, disse o vovô Carlo com firmeza. Jack riu por um longo tempo. Sugiro que você faça o mesmo. Neste momento, você provavelmente quer aproveitar ao máximo o dinheiro que tem. Mas confie em um avô que já viveu uma vida. O dinheiro por si só não significa nada se você não tiver um sonho. Você também deve encontrar sua Ilona, conquistá-la. Se ela for rápida, você a levará para nossa aldeia, comprará uma vaca para ela, ou melhor, 2, e então o cérebro dela se encaixará, disse o vovô. Jack percebeu que não ficaria entediado com esse avô. Depois de descansar por algumas semanas, Jack começou a ficar entediado. Então, decidiu entrar em contato com seus amigos e falar com eles. Ele não tinha muitos amigos leais. Jack tinha certeza de que nenhum deles revelaria seu paradeiro. Não haviam se passado nem 2 dias quando Jack recebeu uma chamada em seu telefone do número de seu amigo Mike. Ao pegar o telefone, Jack ouviu uma voz desconhecida do outro lado da linha. Ok, garoto, estamos com seu amigo Mike. Você tem exatamente uma semana para devolver os manuscritos de seu avô para nós, nos Estados Unidos, com suas próprias mãos. E se não o fizer, a morte de seu amigo pesará em sua consciência, disse a voz ao telefone. Jack percebeu que aqueles homens de braços longos já haviam alcançado seu amigo Mike. Ele se arrependeu profundamente de ter dado seu número de telefone e de ter contatado seus amigos. Confuso, ele contou tudo ao vovô Carlo. O avô balançou a cabeça e disse: se seu avô estivesse vivo, tenho certeza de que ele pensaria algo contra eles agora. Ele conseguiu lutar contra eles durante toda a vida e nunca cedeu a eles. Como ele não está aqui, teremos que esperar por Eva. Se o caso for realmente sério, Eva nos dará um sinal a respeito, disse o avô. A propósito, vovô, notei que Eva é um pouco misteriosa. Ela encontra uma maneira de entrar em contato com você em qualquer lugar. Eu a notei perto do meu avô quando eu era criança. Já se passaram quase 25 anos desde então e Eva ainda é uma garota jovem. Qual é o segredo? Perguntou Jack. O segredo é que somente os humanos envelhecem. E Eva não é um ser humano.
Ela é uma essência diferente, respondeu o vovô com toda a seriedade, e o vovô Carlo está sozinho em uma cidade grande. Ele tinha dinheiro suficiente em suas mãos. Jack agradeceu generosamente pelo apoio de seu avô e pelo seu próprio apoio. Seus entes queridos já se foram há muito tempo de sua vida. E ele sempre teria tempo para ir à sua cidade natal. Nesse meio tempo, seu avô decidiu se divertir um pouco. Como era de se esperar, nessa cidade havia muitas pessoas que falavam russo. A primeira coisa que ele fez foi ir a uma boutique de roupas masculinas da moda e pediu a uma jovem que pegasse algumas roupas modernas para ele. As moças da boutique, rindo, olharam para um avô simples com uma avosca nas mãos. Porque em sua bolsa o avô carregava uma revista, na qual havia uma foto de um dos jovens atores modernos em um terno elegante. O vovô queria se vestir assim. As moças não se recusaram a ajudá-lo. Como resultado, o vovô saiu da boutique com um short de veludo cotelê cor de vinho, uma camisa de seda cor de mente e tênis ultramodernos. É verdade que óculos e um boné como o daquele cara não estavam aqui. Mais nada, o vovô os encontraria em outro lugar, enquanto entretinha os jovens em outra boutique. À tarde, o vovô já estava vestido de bordado e se aproximava com confiança de moças e mulheres de aparência europeia. "Moça, sua mãe não precisa de um genro?" disse o vovô com seu sotaque mais forte, quando uma loira alta passou por ele. Ao ouvir seu belo sotaque, a moça parou por um momento e lhe deu um sorriso encantador. "E se precisar de um, quem o senhor sugere ou tem um neto adequado?" perguntou a moça. "Você me insulta, senhorita, para que precisa do meu neto? Homens jovens são todos infantis. E a senhora precisa de um homem realmente maduro como eu. A propósito, meu nome é Francis", o avô se apresentou. "Meu nome é Aubrey. Sou modelo, moro aqui o tempo todo", disse a garota e riu das estranhas fintas do avô. Depois de trocarem algumas frases jocosas, Aubrey perguntou como o avô tinha vindo parar aqui. É claro que o vovô não diria a ela que estava farto de seu vilarejo e de seu pomar com 3 cabras. Tampouco lhe disse que estava se escondendo de um grupo do crime organizado. Em vez disso, o vovô foi criativo. "Na verdade, eu também venho da Irlanda, da dinastia Eiselberg, você já deve ter ouvido falar deles. Meus ancestrais controlavam a marinha no leste e tinham grande influência na região. Graças à sua política prudente, eles conseguiram acumular uma boa quantidade de capital. Eu, de minha parte, como digno descendente dos Eiselbergs, consegui aumentar esse capital. E agora é minha hora de aproveitar a vida. É por isso que estou aqui." O avô disse. "Vovô, você é rico?" perguntou Aubrey. "Que perguntas, Darcy? Em nosso círculo aristocrático, não é costume falar sobre isso, mas a senhora é tão bonita que lhe são perdoadas essas estranhezas. Então, vou lhe contar como é. Sou muito rico, mas infinitamente solitário", disse o avô, suspirando pesadamente. "Bem, então é perigoso você andar sozinho por essas bandas, pois há tantas mulheres ricas atrás de você que você pode ser facilmente seduzido, e então não conseguirá encontrar o caminho de volta para a Irlanda", disse Aubrey, e começou a rir alto dele. "Se a caçadora for tão imponente e agradável como você, ficarei muito feliz. E se ela quiser tomar um coquetel gelado comigo, estou disposto a marcar esta noite como um dia vermelho no calendário e comemorar pelo resto da minha vida", disse o vovô. Aubrey percebeu que não haveria tédio com esse avô. Eles acabaram indo a um bar próximo, onde pediram bebidas e conversaram sobre a vida. O vovô Carlo gostava de inventar histórias tão bonitas e espirituosas que ele começou a acreditar nelas. O agradável coquetel terminou com a continuação no quarto do avô. Na manhã seguinte, o vovô acordou com uma ressaca terrível. Ao ver uma beldade de pernas longas dormindo com o rosto encostado na parede ao lado dele, o avô ficou um pouco irritado. "É tudo culpa da Ilona, eu tenho sido fiel a ela por tantos anos, quase desde a morte da minha avó Ariana. E ela se esconde em algum lugar e me faz correr atrás dela." A alma do poeta caiu em pecado, Carlo murmurou para si mesmo. Quando ele havia se afastado um pouco, Aubrey acordou. O avô esperava um escândalo, dizendo que ela havia bebido demais na noite passada e não queria vir. Mas, para sua surpresa, Aubrey estava calma. Ela até se aproximou dele, deu-lhe um beijo no rosto e acariciou sua barba líquida.
Francis, quais são nossos planos para hoje? Eu gostaria muito de ir às compras, você pode vir comigo? Perguntou Aubrey. Compras são compras, mas você não vai comprar apenas o que gosta, vai comprar o que eu gosto também. Do que você gosta? Ontem vi algumas pessoas na praia usando trajes de banho muito finos feitos de metais preciosos. Devo dizer que esteticamente fica muito bem com a bela forma feminina. Acho que seria perfeito para você, disse o vovô. Aubrey, que estava com dor de cabeça por causa da bebedeira da noite anterior, esqueceu-se de sua condição e riu. Depois de 25 anos de vida no mundo, ela nunca havia conhecido um avô tão travesso. E, sim, o vovô tinha o cuidado de usar um sotaque simpático para fazer com que sua lenda soasse o mais verossímil possível. Depois de algumas semanas de descanso, Jack ficou entediado. Então, ele decidiu entrar em contato com seus amigos e se comunicar com eles. Ele não tinha muitos amigos leais. Jack tinha certeza de que nenhum deles revelaria seu paradeiro. Não haviam se passado nem 2 dias quando Jack recebeu uma chamada em seu telefone do número de seu amigo Mike. Ao pegar o telefone, Jack ouviu uma voz desconhecida do outro lado da linha. Ok, garoto, temos seu amigo Mike. Você tem exatamente uma semana para entregar pessoalmente os manuscritos de seu avô para nós nos Estados Unidos. E se não o fizer, a morte de seu amigo pesará em sua consciência, disse a voz ao telefone. Jack percebeu que os homens de braços longos já haviam contatado seu grande amigo Mike. Ele se arrependeu de ter dado seu número de telefone e de ter entrado em contato com seus amigos. Jack perdeu a paz e se ele voltasse, não havia garantia de que não seria pego. E se ele não agisse, perderia seu amigo. Ele ainda não se recuperou da perda do avô e dos pais, e não está pronto para enterrar seu melhor amigo. Vovô, não adianta ficar sentado esperando, disse Jack resolutamente no dia seguinte, já reservei uma passagem de avião e vou viajar amanhã. Custe o que custar, vou tentar libertar Mike. Entendo sua preocupação, mas como você vai libertá-lo? Por que não vai à polícia? Sim, irei à polícia, tocarei todas as campainhas até que meu amigo seja salvo, disse Jack. Você é um tolo, Jack. Você ainda não percebeu no que se meteu. O fato é que os principais inimigos de seu avô sempre foram as pessoas do órgão. A máfia sempre fez seu trabalho sujo pelas mãos da polícia. Agora eles estão fazendo a mesma coisa. Se você voltar, eles provavelmente o pegarão sob algum pretexto e você será um criminoso. No mínimo. E você não pode fazer nada sozinho. O vovô Carlo também tem razão. Mas Jack não podia ficar sentado esperando que o tempo melhorasse. Ele deixou as chaves do quarto com o avô e voou de volta para os Estados Unidos no dia seguinte. Todos os dias restantes o vovô passou em sua lenda com a bela Aubrey. Em um desses dias, ele encontrou por acaso um jovem que não parava de falar ao telefone com câmera. O jovem se apresentou com o estranho nome de Tiffon. Quando o avô lhe perguntou o que estava fazendo aqui, ele respondeu que era blogueiro. O avô não entendeu o que era aquilo, mas logo quis ser blogueiro também. No programa ao vivo do Tiffon, ele lhe pediu conselhos sobre como poderia se tornar um blogueiro. Os espectadores do Tiffon apoiaram unanimemente a ideia de seu avô e lhe deram muitos conselhos sobre como se tornar um blogueiro. Durante esse período, Jack ligou várias vezes para o avô pedindo conselhos, mas nunca os recebeu. Porque seu avô estava completamente absorvido em sua nova e empolgante vida como Francis Eiselberg da Irlanda. E Francis da Irlanda não pode se preocupar com nada. Por isso, há muito tempo ele deixou seu telefone de carregador em algum lugar no armário do hotel e agora está envolvido com blogs. O blogueiro Tiffon e seu avô concordaram que, a partir de agora, ele aparecerá em todas as suas transmissões ao vivo. A próxima transmissão ao vivo está programada para hoje à noite em um restaurante em Dubai. Quando a transmissão foi ao ar, os espectadores do Tiffon começaram a fazer várias perguntas ao vovô Francis. Um deles lhe perguntou qual era o seu sonho. O vovô tapou os ouvidos de Aubrey e declarou que sonhava em passar a noite com Ilona Ford. O público do Tiffon ficou empolgado,
e o número de assinantes crescia a cada segundo. O Tifon prometeu a seus telespectadores que, se pela manhã o número de assinantes chegasse a 15 milhões, ele marcaria um encontro com Ilona Ford na transmissão ao vivo do Grandfattere. E assim aconteceu, e pela manhã, o número de assinantes do Tifon havia ultrapassado a marca de 15 milhões. Agora cabe a ele manter sua palavra e organizar um encontro do vovô com a famosa atriz. Para o encontro com Ilona Ford, o vovô compra novas roupas da moda. Ele se atrasou para a reunião, o ar já estava correndo e Ilona Ford estava esperando por ele com o Tifon. Quando o vovô entrou no restaurante, o blogueiro Tifon virou a câmera para ele e pediu a todos que o cumprimentassem. Vovô Francis, aqui para conhecê-lo está Ilona Ford, aquela atriz famosa, disse Tifon. O vovô ficou parado por um momento, olhou em volta e depois disse, vê ela. Ela parece tão imponente e bonita nos filmes. Mas por que estou vendo uma mulher velha, com rugas e acima do peso agora? Perguntou o vovô. Houve um silêncio constrangedor, então o blogueiro Tifon transformou tudo em uma piada e continuou sua transmissão. Ilona Ford também não ficou ofendida, mas apenas riu das frases estranhas do vovô. Como resultado, o vovô ganhou muito dinheiro durante a noite. O blogueiro Tifon prometeu a ele de antemão que, se a transmissão ao vivo fosse bem sucedida, ele lhe pagaria uma quantia impressionante. Ele manteve sua palavra. Vovô pegou 2 maços grandes de dinheiro e deu um para Aubrey, e o segundo ele usou para encomendar presentes para Ilona Ford com entrega em domicílio. À noite, ele se deitou em uma rede em um dos chalés particulares e olhou para o céu, e meu sonho havia se tornado realidade. Tudo isso às custas do meu amigo Alexander, que Deus o tenha. Eu me pergunto o que aconteceu com Jack. Eu deveria ligar para ele e perguntar se ele foi morto, pensou o vovô e imediatamente esqueceu seus pensamentos. E o general está excepcionalmente irritado hoje, porque seus rapazes ainda não resolveram a questão com o vovô Alexander. Mark já está perdendo a paciência e está pronto agora mesmo para voar da ilha em seu avião particular para lidar com ele cara a cara. Camarada general, sei que você quase falhou nesse caso. Agora faça-me um favor e certifique-se de que esse manuscrito não seja divulgado. E faça algo com o avô para garantir que essa história termine. Se nós não pudermos fazer isso, ninguém mais poderá, disse Mark e desligou. O general deu um suspiro de alívio. Ele estava pronto para devolver a mansão na costa do Oceano Índico, para que a história com esse velho estranho terminasse. O general ligou para o investigador Sanicol e disse, vocês perderam o caso, Mark está muito zangado conosco. E sua última tarefa é garantir que esse manuscrito não seja encontrado em lugar algum. E como vamos fazer isso se não o encontramos? Perguntou Sanicol. Use sua cabeça, camarada tenente-coronel. Se não há manuscrito, então sua fonte ainda está viva. É o próprio avô. Se o deixarmos ir saudável, ele irá e, de memória, poderá dar uma receita para seu remédio. E, por isso, Mark não nos perdoará. Então, Sanicol, pense em algo que faça com que o vovô finalmente esqueça a fórmula de seu remédio, disse o general. A ordem do general foi cumprida imediatamente. 2 homens entraram na cela do vovô. Nos últimos dias, o vovô Alexander havia se conformado com sua morte inevitável e estava extremamente calmo. Ele parecia ter se acostumado a viver com a dor intensa que sentia todos os dias devido às inúmeras torturas. Quando viu os próximos visitantes, ele não reagiu a eles de forma alguma. Vovô, o senhor assinou sua própria sentença, disse um deles. Agora levante-se e siga-nos, disse o outro. O vovô, como sempre, estava muito calmo e obedeceu às ordens dos guardas. Mal conseguindo mover as pernas inchadas, ele tentou seguir os 2 oficiais. Mas depois de dar alguns passos à frente, ele desmaiou devido à forte dor nos ossos e à impotência. Então, um dos policiais ordenou que os guardas o levassem para a sala médica. Os 2 guardas agarraram o avô pelos braços novamente e o arrastaram pelo chão. O avô mal conseguia compreender o que estava acontecendo e orou levemente a Deus para que levasse sua alma o mais rápido possível. Mas a partida de sua alma ainda estava muito longe. O avô foi levado para uma das salas secretas. Um jovem médico estava esperando por ele lá. Ele abriu seu cofre e retirou um frasco com um líquido claro. Em seguida, pegou uma seringa e começou a enchê-la com o líquido. Olá,
Alexander. Há muitas lendas sobre você e agora finalmente pude conhecê-lo. Você é realmente uma lenda. Você realmente é uma lenda, mas a lenda errada. Portanto, hoje seu destino será decidido, disse o jovem médico e começou a injetar a agulha da seringa em sua veia. O líquido incolor se espalhou pelo corpo do avô, e ele teve a consciência de estar caindo em uma névoa espessa. É estranho que a morte possa ser tão longa e lenta. Ele pensou consigo mesmo. Apesar de a substância ter sido totalmente injetada em sua veia, seu avô ainda estava acordado e alerta. Os residentes em lares de idosos acordam muito cedo. A velhice é uma coisa em que não apenas os prazeres da vida o deixam, mas também os prazeres do corpo. Por exemplo, o sono. Um homem em sua juventude espera que em sua velhice ele finalmente possa descansar e dormir o suficiente todas as noites. Mas assim que ele entra nessa idade, o sono desaparece irremediavelmente. Os residentes dessa casa de caridade, Baba Alexandre e Sara, decidiram fazer uma caminhada no parque hoje. Mas a equipe não queria deixá-las ir. Quantas vezes já aconteceu de eles irem a algum lugar por um motivo inócuo e depois os encontrarem machucados, ou alguns até esquecerem o caminho de volta. Mas a avó Alexandra e Sara estavam determinadas hoje. A vovó Sara conheceu recentemente um avô interessante nesse parque. O vovô disse que, se possível, todo fim de semana pela manhã ele fortaleceria sua saúde aqui. Sara vestiu suas melhores roupas e correu para o parque. Baba, Sara e Alexandra ficaram um bom tempo sem caminhar, tomando sorvete. Mas aquele avô interessante não foi visto hoje. Sara ficou muito chateada. Na primavera, o coração precisa de novos sentimentos, e a alma está pronta para as emoções. Mas os jovens não sabem disso. Eles acham que com a juventude todos os impulsos da alma e do corpo desaparecem. De fato, na velhice, esses impulsos às vezes aumentam muitas vezes. É por isso que os idosos se sentem infelizes e carentes. Sara e Alexandra estavam conversando sozinhas e decidiram voltar para a casa de repouso. Sara, olhe. Você deve ter uma visão melhor do que a minha. Sob esses arbustos, vejo pés humanos, ou estou imaginando? Disse a vovó Alexandra. Espere, 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 espere. Há realmente um homem deitado ali, mas será que ele está vivo? Disse a vovó Alexandra e se aproximou do homem deitado. As duas se aproximaram e viram um avô bastante decente. Eles mediram seu pulso, o homem estava vivo. Só não está claro por que seus braços e pernas estão inchados. Como resultado, o avô inconsciente deixado no parque foi levado para o centro médico do asilo de idosos. Ele voltou a si no dia seguinte. Para todas as perguntas da equipe médica, ele tinha apenas uma resposta: e não me lembro. E, de fato, o vovô Alexander não se lembrava de nada sobre si mesmo. Nem seu nome, nem seu local de residência, nem seu passado, nem os acontecimentos dos últimos meses de sua vida. Se você dissesse a alguém agora que este é o lendário inventor Alexander, que deu tudo em sua vida em prol de sua invenção, ninguém acreditaria. Além disso, sua saúde estava muito debilitada. Ele teria sido imediatamente registrado como residente permanente do lar de idosos, mas como fazer isso se a pessoa não pode fornecer seus dados? Mas seria desumano jogá-lo na rua. A administração da casa de repouso se consultou e decidiu manter seu avô aqui até que os parentes dele aparecessem. Jack sentou-se em um banco no cemitério e se perdeu em pensamentos. À sua frente, havia um túmulo novo com as flores ainda secas. Ele olhou de relance para o celular e o jogou de lado sem cuidado. Os últimos dias haviam se desenrolado para ele como um filme de terror. Os homens que haviam capturado o amigo de Mike ligavam para ele regularmente para lembrá-lo de sua exigência. Jack tentou negociar com eles, ofereceu-lhes dinheiro para o resgate de seu amigo Mike. Mas eles insistiram que só queriam os manuscritos. Dizer a eles que os manuscritos já haviam sido vendidos para outra empresa teria sido duplamente perigoso para ele. Eles poderiam tê-lo matado. Naquela época, ele precisava dos conselhos do avô Carlo, mas nunca tinha conseguido entrar em contato com ele. Naquela época, o avô estava ocupado com sua nova e empolgante vida. Finalmente, na hora marcada, Jack recebeu o corpo sem vida de seu amigo.
É verdade que a morte de Mike e de seus pais permanecia um mistério. Mas agora, como Jack poderia viver com esse fardo em seu coração? Ele se sentou no túmulo do amigo e pediu desculpas por não ter percebido como havia se metido nessa teia emaranhada. Mamãe, mesmo que eu morra, vou cumprimentá-la todos os dias do céu, diz a pequena Cecília quando as terríveis dores de cabeça passam. Cassie apenas abraça a filha com mais força e tenta enxugar as lágrimas antes que ela perceba. Querida, não fale assim, vai ficar tudo bem, nosso remédio vai chegar logo e você vai melhorar. Cassie repete todos os dias. Na verdade, Cecília está bem ciente de que um destino diferente a aguarda. Nos 2 meses em que está na ala de oncologia, pelo menos 5 de seus amigos receberam alta e ela não tem notícias deles. A alta geralmente está mais próxima do momento decisivo. Cecília havia se tornado amiga de Arnold. Eles passaram a gostar muito um do outro e prometeram se visitar após a alta. Houve um tempo em que eles podiam sair juntos para o playground no pátio do hospital e brincar na caixa de areia. Depois, Arnold piorou cada vez mais, e ultimamente, até parou de se levantar. A última vez que Cecília o viu, ele estava deitado nos braços de sua mãe Natalie e estava completamente indiferente ao mundo ao seu redor. A pequena Cecília já havia percebido que todos os amigos que ela conheceu aqui iriam, mais cedo ou mais tarde, para o céu. Eles já haviam conversado sobre isso muitas vezes na caixa de areia. Os adultos, por algum motivo, negam o fato e não querem conversar honestamente com elas sobre isso. Cassie também sabe que o medicamento caro não tem nenhum efeito terapêutico especial, mas apenas prolonga a vida de sua filha. Toda vez que o médico entra na sala, ela olha para ele com o coração trêmulo e reza para não ouvi-lo dizer que elas estão recebendo alta porque não há nenhuma mudança. Então Cecília certamente perceberia que era sua vez de ir para o céu por seus amigos. Ela mesma já havia dito isso mais de uma vez, partindo o coração de sua mãe em pedaços. Enquanto ela estava mergulhada em seus pensamentos pesados, alguém bateu suavemente na porta do quarto. Antes que Cassie pudesse alcançar a porta, ela se abriu e Natalie entrou. Ao vê-la, Cassie se assustou. Natalie e Arnold haviam sido mandados para casa há 1 mês e agora ela estava com medo de fazer a grande pergunta: viu Arnold? Natalie acenou e não hesitou em responder: eu não venho de mãos vazias. Lembra-se do velho que inventou um medicamento 100% eficaz? Bem, eu consegui, mas só um pouquinho, mas o Arnold melhorou. Você conseguiu? Onde você conseguiu? Estou pronto para ir até lá agora mesmo, implorou Cassie. Não precisa ir a lugar nenhum, aqui está uma garrafa que lhe servi separadamente. É muito fedorento porque é feito com uma concentração de sapos secos. Mas você pode segurar o nariz de sua filha com os dedos e deixá-la beber. Você vai ver, em 3 dias ela vai começar a correr, disse Natalie. Natalie então se despediu e correu para casa, enquanto Arnold ficou sozinho. Cassie imediatamente deu à filha a primeira dose do medicamento. O cheiro era de fato horrível, mas era suportável quando se tratava de uma questão de vida ou morte. 1 semana se passou. Esta noite, Cecília dormiu profundamente. Cassie não conseguia acreditar em sua felicidade, apenas orou silenciosamente a Deus e agradeceu ao estranho velho que havia inventado o medicamento. Depois de alguns dias, Cecília voltou a ter apetite. Pela primeira vez, ela pediu sua barra de chocolate favorita, que havia esquecido há 4 meses. Em seguida, ela foi submetida a vários exames e o médico constatou que o tamanho do tumor havia diminuído significativamente. É claro que Cassie não revelou o segredo, pois os médicos reagem muito fortemente ao medicamento de Alexander. Depois de 2 semanas, Cassie procurou o médico e pediu que ele lhes desse alta, pois Cecília estava cansada das paredes do hospital e não via a hora de voltar para seus amigos. Isso significa que a morte foi cancelada e a vida, cheia de saúde e alegria, tomou seu lugar. E isso foi graças ao trabalho daquele velho estranho, Alejandro. O vovô Carlo passou a noite passada, como de costume, em uma boate, cercado por jovens blogueiros e seu amigo Aubrey. Eles entraram ao vivo e interagiram com o público várias vezes durante a noite. Desde que o vovô conheceu Ilona Ford ao vivo, todo o público de blogueiros do Tiffon o adorou. E isso foi muito útil para o vovô.
Ele já está pensando em se tornar um blogueiro. Esta manhã, ele foi acordado por uma ligação do Tifon. Vovô, vamos fazer uma viagem de negócios. O dia do idoso está chegando. E meu público já o adorou depois de sua aparição em minhas transmissões, então voaremos juntos para alguma casa de repouso russa e você transmitirá ao vivo de lá, disse Tifon. O vovô pediu ao jovem amigo que lhe telefonasse mais tarde para discutir tudo com calma. Ele não tinha tempo para isso agora. Assim que desligou o telefone e se virou, ouviu uma batida na porta. Quem está acordado tão cedo? Vovô Carlo murmurou para si mesmo e foi até a porta. Quando abriu, finalmente se lembrou de como havia chegado aqui e Jack também estava em sua vida. Ele estava diante dele. Vovô, você está louco? Por que não atende aos meus telefonemas? Esqueceu por que e para onde estou indo? Jack atacou o avô e, sem esperar pelo convite, invadiu o quarto. Quieto, você vai acordar Aubrey. O que aconteceu lá dentro? Perguntou o avô. Naquele momento, Dasha acordou, esticando-se docemente na cama como um gato. Francis, aonde você foi? Volte, estou entediada aqui sozinha, disse ela. Vejo que você conseguiu uma boa vida para si mesmo, disse Jack e balançou a cabeça. O vovô encolheu os ombros. Aubrey estava curioso para saber com quem o vovô estava falando logo de manhã. Ele saiu da cama e foi até a sala de estar. Olá, Francis, quem é? Perguntou a encantadora criatura, apontando o dedo para Jack. Você quer dizer Francis? Jack olhou para o avô e mal conseguiu conter o sorriso. O queixo do avô caiu enquanto ele se perguntava como sair dessa situação ridícula. Jack resolveu resolver o problema com suas próprias mãos. Agora, criança, não existe nenhum Francis. Ele é apenas um avô de Matieva. Assim, você pode continuar caçando tubarões maiores, e esse aqui o enganou, disse Jack. Não entendo, o que está acontecendo aqui? Vovô, é verdade? O senhor não disse que era da dinastia Iselberg da Irlanda? Perguntou Aubrey, perplexo. Uma dinastia da Irlanda? Perguntou Jack e riu ainda mais alto. Indignada, Aubrey saiu sem se despedir de seu avô. Assim que a porta se fechou atrás dela, o avô apertou a mão de Jack. Vá amigo, você chegou bem na hora. Estou cansado de lidar com ela e não consigo contar o dinheiro que gastei com ela, disse o vovô Carlo. Foi por isso que ele não atendeu às minhas ligações. O fato é que os sequestradores não ficaram satisfeitos com o dinheiro, então mataram Mike. Agora não sei quem será o próximo, disse Jack. Você não vai embora agora e, enquanto descansa aqui, nós, com o blogueiro Tifon, faremos uma viagem de negócios ao asilo de idosos e depois pensaremos em como continuar vivendo, disse o vovô. No final, foi isso que eles fizeram. Jack ficou em Dubai, e o vovô, com o blogueiro e sua equipe, foi ao asilo de idosos em uma missão beneficente. Quando a equipe de filmagem chegou à casa de repouso, tudo já estava preparado. Os vovos e as vovós vestiram suas melhores roupas e esperaram os próximos convidados, que eram poucos. É claro que eles já viram muitos clientes diferentes durante seu século, mas foi a primeira vez que um avô da idade deles vestiu roupas da moda para jovens. Depois de mostrar aos espectadores todos os encantos da vida senil, a equipe do Tifon estava prestes a ir embora. Mas algo impediu o vovô Carlo. De repente, do nada, no corredor do asilo de idosos, o vovô viu Eva novamente. Nós a convidamos. Você já veio, não tenha pressa de ir embora, disse Eva, passando por ele com um jaleco branco de médico. O vovô Carlo sabe que Eva não o contraria e lhe dá conselhos. Portanto, há algum mistério aqui. Ela se virou para Tifon e disse: Vamos também mostrar aos nossos espectadores os quartos dos hóspedes. Como eles vivem, como passam seu tempo livre e outros detalhes. Assim, eles foram de quarto em quarto e filmaram a trama. Quando, em um dos quartos, o vovô Carlo viu um homem idoso deitado na cama, ele quase desmaiou. Alexander, eu sabia que você tinha sido sequestrado e que estava vivo, somente o avô Alexander não reagiu a essas palavras. Ele apenas olhou para o estranho, que quase chorou ao vê-lo.
Ele não precisa ser incomodado, nós o encontramos no parque inconsciente, ele perdeu completamente a memória e não se lembra nem do próprio nome, disse a enfermeira. O vovô Carlo estava sentado ao lado dele, segurando a mão do amigo e chorando silenciosamente. No final, eles o pegaram, não foi? Você lutou contra eles durante toda a sua vida, mas eles o destruíram. Mas seu neto Jack cumpriu sua missão. Seus manuscritos foram enviados, e em breve, o medicamento estará no mercado e disponível para todas as crianças que sofrem. Seu medicamento as trará de volta à vida. Logo tudo será como você sonhou e foi para o seu sonho, sussurrou o vovô Carlo para o amigo. Naquele momento, o velho apático cruzou os braços sobre o peito e respirou pesadamente. Todos sabiam que o avô sem nome estava lutando há dias entre a vida e a morte. E agora que ele tinha ouvido as notícias importantes, sua alma tinha decidido deixar este mundo. Assim que seus olhos se fecharam, seu rosto encontrou alegria e um sorriso quase imperceptível apareceu. Disse que essas pessoas deixam esta vida com o coração em paz. O próprio vovô Carlo estava encarregado dos preparativos para o funeral até que Jack chegou de Dubai. Quando Mark viu o número do concorrente na tela do telefone, ficou um pouco surpreso. De repente, ele estava recebendo uma ligação do diretor da Global Health. Faz muito tempo que não tenho notícias do meu querido concorrente, Frank. O que você está fazendo aqui? Mark estava tentando parecer o mais amigável possível. Mark, negócios importantes, apenas negócios, nada pessoal. Sei que você está atrás dos manuscritos do velho Alexander há muito tempo. Bem, nós temos o manuscrito. Espero que não tenha se esquecido de seu valor e não queira pechinchar seu preço, perguntou Frank. É definitivamente o manuscrito dele? Se for, não há necessidade de falar sobre dinheiro. O mais importante para mim é pegá-lo e escondê-lo em segurança para que meu negócio de fornecimento de medicamentos contra o câncer do exterior não seja mais ameaçado, disse Mark. O negócio foi fechado na semana seguinte. A Global Health ganhou 5 vezes mais dinheiro do que havia pago a Jack. Mark, como havia planejado, colocou os manuscritos de Alexander em algum lugar nas profundezas de seu cofre para que ninguém mais pudesse colocar as mãos neles. Nada agora ameaçava seu negócio farmacêutico. Somente das janelas das paredes cinzentas do hospital os olhos das crianças observavam os raios de sol que caíam sobre o colorido playground. Depois que Cecilia e Arnold foram completamente curados pelo medicamento de Alexander, centenas de pais tiveram esperança. Mas o suprimento disponível da lendária droga de Alexander já se esgotou. Infelizmente, a receita da droga ainda está em um canto remoto do cofre do vilão Mark, e seu negócio só está prosperando e ganhando impulso. Mark não sabia que atrás dele, naquele momento, estava uma garota misteriosa, Eva.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.